O avanço extremista nos 3 países mais populosos da União Europeia. Uma força política que ganha impulso em um bloco em crise. Uma eleição que faz o pêndulo político ir ainda mais à direita no continente. Meu nome é Antônio Mami, esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 10 de junho de 2024, dia em que as principais forças políticas da França começaram a se articular para as eleições legislativas que vão acontecer em 30 de junho, daqui 20 dias. O pleito foi antecipado no domingo pelo presidente Emmanuel Macron, depois dele dissolver a Assembleia Nacional, equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Você está ouvindo aí o Macron anunciando a dissolução da Assembleia Nacional durante o pronunciamento que ele fez ontem em cadeia nacional de TV. O presidente francês disse que estava tomando aquela decisão porque não poderia fingir que nada aconteceu. Ele estava se referindo à expressiva votação obtida pelo partido de extrema-direita Reunião Nacional nas eleições para o Parlamento Europeu. A legenda, que é a principal oposição a Macron, teve 32% dos votos dos franceses para o Parlamento Europeu, o melhor resultado eleitoral em 40 anos no país. O partido do Macron, o Renascimento, de centro-direita, ficou em segundo lugar, com menos da metade dos votos do Reunião Nacional. A deputada Marine Le Pen, líder do Reunião Nacional e candidata derrotada à presidência por 3 vezes, disse no domingo que o seu partido está pronto para assumir o poder se os franceses assim quiserem. Mas uma eventual vitória do partido de extrema-direita não quer dizer que o Macron vai renunciar. A França tem um regime semipresidencialista, com um presidente eleito pelo voto popular para desempenhar as funções de chefe de Estado e de governo. Mas para governar, o presidente conta com um primeiro-ministro, que normalmente o ajuda a viabilizar suas propostas no parlamento. Quando o presidente consegue formar uma coalizão, ele mesmo escolhe esse primeiro-ministro. Via de regra, é isso que tem acontecido na política francesa ao longo das últimas décadas. O presidente francês também tem a prerrogativa de dissolver a Assembleia Nacional se achar necessário. Em repúblicas parlamentaristas, essa é uma medida relativamente comum, que é lançada quando os chefes de governo reconhecem que não tem mais apoio para conduzir o país. Mas na França, essa é uma medida muito arriscada, porque se convocar novas eleições e perder, o presidente pode ter que governar lado a lado com o primeiro-ministro de oposição. A última vez que isso aconteceu foi em 1997, quando o presidente Jacques Chirac, de centro-direita, dividiu o poder com o primeiro-ministro socialista Lionel Jospin, em um regime de governo que ficou conhecido como coabitação. Os tempos eram outros e, apesar de terem suas divergências, o Chirac e o Jospin conseguiram governar juntos por 5 anos. Agora o cenário é diferente. Macron se elegeu presidente 2 vezes, contando com o apoio de uma frente ampla para impedir o avanço de uma extrema-direita representada por Le Pen. O antagonismo entre o presidente e o Reunião Nacional é tamanho que as eleições de 30 de junho põem em jogo a própria governabilidade do país. O partido do Macron não tem maioria para governar e conta com alianças de ocasião para passar suas pautas. Ainda assim, a legenda do presidente é a maior da Assembleia Nacional. Por isso, analistas entendem que a decisão do presidente francês vem acompanhada de um enorme risco. Ele pode perder assentos no parlamento e se ver forçado a ter que governar com o primeiro-ministro de oposição. Isso tendo em vista o sucesso recente do Reunião Nacional no Parlamento Europeu. Alguns aliados do presidente, por sua vez, acham que dobrar a aposta é importante para o Macron legitimar o seu poder diante de uma extrema-direita que ganha força no país. Uma extrema-direita que ganha força não só na França, mas também em outros países da Europa, como mostraram as projeções depois do fechamento das urnas de votação para o Parlamento Europeu no domingo. Uma eleição que muitos consideram um verdadeiro termômetro para as eleições nacionais de leste a oeste do continente. Para a gente entender o peso da extrema-direita na Europa depois da eleição de domingo, a gente precisa entender o que faz o Parlamento Europeu e como funciona sua eleição. O órgão é a única instância parlamentar transnacional do mundo eleita por voto direto. Mas os eurodeputados têm uma função diferente dos parlamentares de cada país.
porque eles não têm uma função legislativa, quer dizer, eles não fazem leis. A União Europeia é o maior projeto de integração continental desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O bloco tem 27 países e se baseia num tripé de governança. Quem propõe leis sobre política, economia, direito, meio ambiente, imigração e outros assuntos é a Comissão Europeia, composta por 18 dirigentes indicados pelos países membros em um sistema rotativo. Quem aprova ou rejeita essas leis, ou seja, quem decide sobre elas, são o Conselho Europeu, formado pelos chefes de Estado de cada um dos membros, e o Parlamento Europeu, formado por 720 eurodeputados, com cada país tendo um peso proporcional à sua população. Por exemplo, a Alemanha tem 96 eurodeputados, diante de 6 cadeiras disponíveis para Malta, um dos países menos populosos do bloco. Cada país organiza sua própria eleição para o Parlamento Europeu e conduz a apuração dos votos. Os eleitores votam em partidos nacionais, que formam alianças com siglas de outros países para formar, então, bancadas transnacionais. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. This is for sure. Essa que você está ouvindo aí é a alemã Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, num discurso feito no domingo. Ela diz aí que o centro vai construir um pilar contra extremos de esquerda e de direita. O Partido Popular Europeu, que é a legenda dela de centro-direita, foi o maior vencedor da eleição de 2024 para o Parlamento Europeu. Foram mais de 180 cadeiras conquistadas, um avanço em relação ao pleito anterior. O segundo partido mais votado foi os Socialistas e Democratas, de centro-esquerda, que formam uma coalizão com o Partido Popular Europeu e perdeu um pouco de espaço. O Renova Europa, que é o grupo que reúne partidos liberais, entre eles o do Macron na França, ficou em terceiro. Logo depois vem o Conservadores e Reformistas, um grupo que reúne legendas de extrema-direita que tem uma abordagem mais pragmática com relação à União Europeia. É o caso do Irmãos da Itália, do Vox, da Espanha, e do Lei e Justiça, da Polônia. É um grupo com uma pauta fortemente anti-imigração e anti-ambiental, mas que se alinha à cúpula do bloco com relação a temas como a defesa. Um exemplo disso é o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O quinto grupo mais votado foi o Identidade e Democracia, que inclui o francês Reunião Nacional da Marine Le Pen. É um grupo eurocético que questiona os próprios preceitos da União Europeia, como mercado integrado, leis comuns e mecanismos de solidariedade para tentar reduzir as desigualdades dentro do bloco. O fato dos dois grupos de extrema-direita terem tido votação menos expressivas do que seus adversários não é uma derrota para eles. Isso porque, somados, os conservadores e reformistas e o Identidade e Democracia podem ter mais do que 130 cadeiras no Parlamento Europeu. E eles ainda podem contar com o apoio de uma porção de eurodeputados independentes que foram eleitos sem integrar nenhuma bancada transnacional. Esse é o caso, por exemplo, da AfD, Alternativa para a Alemanha, partido de extrema-direita que foi o segundo mais votado no país, amealhando mais de 20 eurodeputados. Um partido que flerta abertamente com causas nazistas e que, unido a bancadas bem estruturadas, pode dar força a propostas cada vez mais radicais. A extrema-direita não conquistou espaço em todos os países que foram às urnas nesse domingo na Europa. Em Portugal, por exemplo, ela foi mal. Na Espanha, a direita tradicional e a centro-esquerda mantiveram protagonismo. Nos países nórdicos, os maiores vitoriosos foram os partidos socialistas. Mas o avanço dessas legendas de extrema-direita na Alemanha, na França e na Itália, os 3 países mais populosos do bloco, além de em países menores como Áustria e Holanda, acendem um alerta. É uma extrema-direita que renasceu há mais de 10 anos, mas que agora começa a se reformular para se manter no poder. É o que escreveu o historiador britânico David Brother em um artigo de opinião para o jornal americano The New York Times no fim de abril. E ele coloca uma figura política em específico como padrão a ser seguido por políticos desse campo. E não é a Marine Le Pen. A gente está falando da Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana. Uma figura política que é cofundadora do Irmãos da Itália, um partido nacionalista, conservador e tributário do regime fascista de Benito Mussolini no século XX. Uma deputada que ascendeu ao poder com uma retórica radical contra a imigração e a favor dos valores cristãos tradicionais. Uma primeira-ministra que acabou moderando o discurso no poder, renegando o fascismo e se aproximando da União Europeia no plano externo, mas que no plano interno seguiu a retórica de campanha e investiu contra a população LGBTI+, o aborto e as organizações que prestam assistência a refugiados.
Meloni se tornou uma aliada importante da União Europeia e dos Estados Unidos para destravar pacotes de auxílio militar à Ucrânia. Também começou a conduzir acordos com governos autocráticos do norte da África, como a Tunísia e o Egito, para barrar a imigração para a Europa. Seu discurso antiambientalista, assim como o da extrema-direita europeia no geral, ganhou eco em um momento em que o continente passa por uma crise energética. Com isso, muitos observadores apontam que Meloni se tornou um fiel da balança para garantir a recondução de Ursula von der Leyen na presidência da Comissão Europeia. Le Pen e o Reunião Nacional, por sua vez, ainda não negociam com o establishment europeu, mas também fazem seus movimentos para se afastar de aliados que passem da linha no radicalismo e afugentem o eleitorado. Foi o que aconteceu com a AfD, que fazia parte do Identidade e Democracia até semanas antes da eleição para o Parlamento Europeu. Uma série de escândalos fez com que a Le Pen expulsasse a legenda alemã do grupo. O principal candidato a eurodeputado da AfD, por exemplo, diz que nem todos os membros das tropas nazistas eram criminosos. Num caso anterior, foram descobertas reuniões entre membros do partido e influenciadores neonazistas para viabilizar a deportação em massa de imigrantes. Seja como for, apesar de não ter concorrido junto a outras legendas de extrema-direita, nada impede que a AfD se una a elas nas votações. Segundo a agência Deutsche Welle, o resultado das eleições europeias aponta que o bloco deve reconfigurar suas prioridades ao longo dos próximos 5 anos. A pauta ambiental, por exemplo, deve perder força, já que o Partido Verde foi o maior perdedor das eleições. A pauta anti-imigração, por sua vez, deve crescer, por ser um assunto que concilia a extrema-direita e a direita tradicional. Na economia, a União Europeia tende a aumentar o seu protecionismo, emperrando ainda mais o acordo de livre comércio com o Mercosul. Num plano mais amplo, o país coloca a União Europeia em uma encruzilhada histórica. Segundo o jornal espanhol, a centro-direita, que venceu as eleições, deverá decidir se vai guinar de vez para a direita, conciliando com os extremistas, ou se vai manter a aposta em uma coalizão com os sociais-democratas, liberais e verdes contra uma ameaça à própria existência do bloco. E para além da Europa, existe ainda a eleição americana no horizonte. Se Donald Trump voltar à presidência em novembro, o pêndulo geopolítico do Ocidente tem tudo para ir ainda mais à direita. O Durma com essa volta já. Nessa segunda-feira, Javier Milei completa 6 meses de governo na Argentina. O Marcelo Rubissec escreveu um texto fazendo um balanço da administração do presidente argentino aqui pro Nexo. Marcelo, o Milei assumiu em janeiro com promessas de soluções radicais para a crise econômica do país. E como é que está essa crise agora? Bom, quando o Milei assumiu, em poucos dias ele já instaurou um choque econômico. Ele tirou controles de preços, desvalorizou o peso, reduziu subsídios, barrou obras públicas, diminuiu transferências para as províncias, entre outras medidas. Isso tudo dentro daquelas promessas eleitorais dele de desregular a economia e colocar em prática um projeto ultraliberal. O efeito de tudo isso, num primeiro momento, foi o que dava mais ou menos para esperar, que é, os preços começaram a subir mais rápido. E no meio disso tudo, o governo começou a não reajustar alguns gastos no mesmo ritmo. Então, propositalmente, ele cortou o valor real das despesas públicas com um choque de inflação. Isso valeu também para valores como aposentadorias e o salário mínimo. Então, como o poder de compra da população caiu muito, a pobreza aumentou bastante em 6 meses. E o país entrou em recessão. E ainda assim, o Milei está comemorando alguns resultados. Então, por exemplo, depois de um impulso inicial da inflação, o indicador está caindo mês a mês. E as contas públicas começaram o ano no azul, o que, claro, tem tudo a ver com a forma como ele decidiu fazer esse choque. E o que esperar depois desse choque? Então, a maior parte dos economistas concorda que algum choque era necessário na Argentina, porque a situação econômica e social já era muito ruim. Se o choque necessário era esse que o Milei fez, aí é outra discussão. Mas assim, de todo modo, a leitura mais ou menos consensual é que esse choque não é suficiente para, sozinho, resolver todos os problemas da Argentina. Seria necessário, além dele, uma proposta mais estrutural, uma medida de longo prazo que atacasse de fato os problemas fiscais, inflacionários e de crescimento do país. Milei está apostando que 2 projetos dele vão cumprir esse papel. O mega decreto de desregulamentação e a lei ônibus, que ganhou esse apelido por ter muitos eixos diferentes. Nem todo mundo acha que eles sejam de fato o remédio certo, mas de novo, isso é outra questão. Fato é que depois de 6 meses, esses textos continuam no Congresso.
O decreto já está valendo e só deixa de valer se for rejeitado tanto pelo Senado, que na verdade já o rejeitou, quanto pela Câmara. Mas o Milei está com muita dificuldade de articular politicamente a aprovação dessas duas matérias. Então é algo para a gente continuar acompanhando. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Das eleições para o Parlamento Europeu ao balanço dos 6 meses de governo Milei na Argentina, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Bruno Bimbatti e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.